E para aqueles que têm realmente uma hérnia de disco causando compressão de raiz nervosa, uma verdadeira hérnia de disco, que tem alterações de força, às vezes em membros inferiores, falando de hérnia de disco lombar, existe uma notícia muito boa, que os estudos mostram que mesmo as hérnias enormes, as hérnias volumosas, elas têm um grande potencial de melhora. E o paciente que tiver paciência e que já teve uma melhora inicial e não está tendo déficit neurológico progressivo, ou seja, aumento de uma perda de força no membro inferior, em que comece a afetar a marcha, se o paciente não tem esse quadro de perda, déficit neurológico progressivo, vale a pena esperar, vale a pena ter paciência, porque há uma absorção de boa parte da hérnia. E as pessoas não estão, depois que passarem desse período, né, que é já uma história natural, um pouco mais, bem mais longa do que uma dor lombar inespecífica, que em 6 semanas, pelo menos 60% já obteve melhora substancial, a aqueles que têm uma hérnia de disco com uma compressão de raiz nervosa tendem a ter necessidade, uma história natural mais longa, né, que às vezes essa melhora, essa absorção, ela vai ocorrer, boa parte dela já ocorreu após 1 ano e pode se prolongar até 2 anos, não é uma história natural. Mas é possível ficar sintomático, ficar bem durante esse período? É possível, sim, melhorar, né? E não, hoje em dia, se a gente for seguir o que tem, o que existe de diretrizes, né, as evidências de maior qualidade, não deveria uma pessoa com uma dor, uma hérnia de disco, uma radiculopatia, uma alteração de força no membro inferior, que não é progressiva, não há um déficit neurológico progressivo, deveria ser acalmada em primeiro momento, o profissional de saúde deveria acalmá-la e falar sobre a história natural, falar que mesmo as hérnias volumosas a tendência é a reabsorção e melhorar os sintomas, acalmar o paciente dizendo que se a gente pode monitorar esses sintomas e sinais e sintomas e ter paciência. Lógico que esse paciente vai precisar de utilizar medicamento. Porém, o que acontece é que ele já chega condenado, às vezes com 3, 4 indicações de cirurgia não baseadas em evidências científicas. E isso gera um grande problema, porque se ele acreditar que não tem jeito e que deve ser cirúrgico, que só a cirurgia vai corrigir o problema dele, e realmente fica bastante difícil ser efetivo com um tratamento conservador. Mas isso é uma parcela de 5%. O que está acontecendo por aí é que existe muita gente dos 90%, que estão aí achando que o problema é a hérnia de disco, não sabendo que muitas vezes essa alteração ela é ou genética ou do envelhecimento, né? Então a minha dica é tentar entender que pessoas, se você tem uma alteração, uma dor localizada na lombar, que pode ter irradiado para o membro inferior, mas a dor principal é na lombar, sem alteração de força no membro inferior, sem alteração neurológica, sem déficit neurológico, você tem dor lombar inespecífica, né? Ou seja, existem vários fatores. Se a tua dor persistiu mais de 3 meses, você tem dor lombar crônica inespecífica, ou dor lombar persistente inespecífica. E existe tratamento, existe uma maneira de melhorar e voltar a ter qualidade de vida, diminuindo a sua incapacidade, mas boa parte do caminho tem relação, boa parte dos fatores que estão impedindo que você melhore, provavelmente são emocionais, cognitivos e de estilo de vida.
e que fazem com que você tenha um comportamento, a forma de se movimentar, que ajuda a manter o problema, manter a dor. Ok? Espero que tenham gostado. Obrigado.